você dá, já que o funcionário ele é muito importante, que tipo de bonificação esse funcionário pode receber em relação a ter uma boa... Se ele está conseguindo fazer a reputação dele subir? Se a meta... você falou muito em meta, né? Se a meta é a gente manter os nossos comentários sobre funcionários acima de 9, eu quero todo mundo promotor da marca 9 e 10, né, pelo NPS. Que tipo de exemplo você pode dar, tendo aí numa base de 2.000 hotéis, que você acha louvável, né, o que esses hotéis fazem para manter essa equipe, esse capital humano motivado a gerar aquele recurso, atingir aquela meta? Tá, vamos falar um pouquinho do NPS, tá? O NPS eu já expliquei como se calcula, tá? Que de 0 a 6 são detratores, 9 e 10 são promotores. Como se calcula esse índice? É a porcentagem de promotores menos a porcentagem de detratores me dá um índice, tá? Tenho 10 avaliações, nos quais 5 foram positivas, 3 foram neutras e 2 foram de detratores, tá? Então, são 2 detratores, menos 5, então 3. Eu tenho um NPS de 30 pontos, tá? A hotelaria gira em torno de 35 a 40 pontos de NPS, tá? É bom falar porque eu estou me comparando com quem, tá bom? Então, se eu estou colocando uma meta de 9, mas a hotelaria está trabalhando com 7, então vamos trabalhar em cima desses números, tá? O NPS da hotelaria brasileira é de 35 a 40 pontos. Os hotéis de excelência é acima de 50, tá? Então, por que eu estou dando essa introdução? Porque a meta tem que ser atingida, tá? A plataforma da MyHotel te permite trabalhar com benchmarking. Eu consigo ver qual que é a média corporativa, a média de todos os hotéis que trabalham conosco, tá? Então, se você vai estabelecer uma meta na pessoal de recepção, primeiro você tem que comparar para colocar uma meta atingível, tá? Então, a plataforma te indica a meta de recepção, o histórico de todos os clientes que a gente tem é de 4,7. Então, eu parto da premissa que a meta tem que ser atingida, tá? Para não gerar frustração. Parte por esse ponto. Pela média, eu não posso ser inferior àquilo, né? Exatamente, tá? Agora, se eu tenho um histórico que meu hotel tem uma média superior a essa, eu posso puxar um pouquinho a régua mais para cima, tá? Mas vamos partir da premissa que, pelo menos, eu tenho uma meta atingível, tá? Atingir a meta. E aí depende da estrutura de cada hotel, tá? Está falando de pequenos empreendedores que talvez não tenham como dar bonificação de dinheiro mês a mês, tá? Claro que o dinheiro no bolso é sempre mais atrativo para o cliente, para o colaborador, mas é fazer atividades, tá? E eu acho que o feedback constante é essencial para uma equipe de trabalho. É o que eu falei. E vamos ver quais são os 30 comentários falando negativos sobre os colaboradores, porque não é o meu ponto de vista, não é o meu chefe chato falando comigo, é o meu consultor, é o meu cliente. Não sou eu que estou falando que você gritou pro cara, ou que você falou, não sei, pega o táxi lá fora. Tá? Não foi eu que estou falando, é o meu cliente que falou. Tá? Por que não falar, em dia de pega o táxi lá fora, tem um ponto de táxi aí na frente, você quer que eu chame ele? Tá? Ou te passo o cartãozinho do coisa. Tem um montão de situação. Tem um restaurante aqui na esquina. Tá? Então, é dar um feedback constante, estabelecer metas que são atingíveis, tá? E aí a bonificação depende de cada negócio, do bolso de cada um também. Tá? Mas tem que ter. Tem que ter. Acho que todo mundo gosta de ser reconhecido. Tá? A gente passou por uma escola, que é a Booking.com, que a gente está muito focado nisso, né? Como é que a Booking falava, Klaus, coloque-se nos... Where the customer choose. Where the customer choose. Então, acho que é exatamente isso, né? Se você se colocar no lugar do cliente, vai... E até é interessante, esses dias a gente estava conversando com alguém, eu não recordo, acho que você vai lembrar, e citou um exemplo muito legal, que eu acho que isso deveria ser um exemplo para muitos hotéis, até no aspecto de você pensar nessa qualidade e até de reconhecimento e de experiência. É você inverter o papel. Então, tipo assim, na folga do teu funcionário, isso é um hotel que citou, o que ele fazia no dia daquela folga? Ele convidava o funcionário e a família para se hospedar no hotel. E ele ser totalmente imparcial, experimentando aquele serviço com a família para ver o que ele entendia ali de positivo, o que ele entendia de negativo. Então, eu acho que é um investimento baixo e um investimento de um alto impacto, né, pela valorização do capital humano e pela experiência que a pessoa vai ter justamente o da Customer Choice, né? Então, eu acho que isso aí fica essa dica, porque eu achei sensacional esse exemplo que um hotel passou. O MyHotel tem um núcleo de inovação dentro, tá, da empresa. O MyHotel tem um departamento de inovação. Tá?
E falando um pouco da parte interna, do público interno, do colaborador. Um dos projetos que foi lançado faz 2 semanas era justamente focado no colaborador, tá? De bonificar esse colaborador, ou dar um... Não sei se bonificar é a palavra certa, mas é como dar um reconhecimento para o colaborador, tá? A gente está buscando alguma maneira de criar uma planilha dentro da plataforma da MyHotel, onde o hotel consiga cadastrar todos os funcionários, e estão pensando como fazer, tá? Mas estou tirando a ideia aqui para ver se sai alguma coisa melhor para a gente. Onde eu conseguiria ter um destaque do funcionário do mês, tá? Legal. Segundo o ponto de vista do cliente. Tá? Estão pensando como fazer Bacana isso. Até para hotel B2C. Exatamente. A maneira mais fácil de fazer é você colocar o nome de todo mundo e você avaliar funcionário por funcionário. Tá? Avaliar Rafael, Denis, Klaus, e numa escala de 1 a 5. Outra maneira é através de análise semântica, que aí é mais natural. Tá? Por favor, você tem algum funcionário para mencionar? E aí você coloca lá o nome do funcionário e a análise semântica vai ler esse comentário e falar, esse funcionário é o que teve, que vai identificar, né? Inteligência artificial vai identificar que esse funcionário é o que teve mais ações com emoções positivas, tá? Tem muita coisa nova vindo aqui, tá? Então, eu me controlo como comercial para não então, eu acho que até falando de inovação e baseado nesse... Legal esse exemplo que você deu. Muito legal. Eu vou além. A gente está falando aqui de presentear um cliente interno. Que tal a MyHotel, dentro de toda a sua base de clientes, né? Porque você tem ali um cadastro conectado com o PMS, então você sabe o CPF, sabe tudo do cliente, onde eu não vou falar de uma lista negra, eu vou falar de uma lista branca. Então, esse cliente, que ele é muito... É um cliente que viaja bastante, é um cliente que ele tem uma empatia e um respeito pelas experiências que ele tem com propriedades, e até como um programa de fidelização, ter uma lista branca dos melhores clientes dentro da base. Porque quando esse cliente cair para um novo hotel, que por acaso tenha um PMS ou que tenha um MyHotel instalado, ele possa ter lá um score diferenciado para que ele ganhe um benefício como uma espécie de fidelização. Então, eu acho que isso seria legal para a plataforma, se já não estão pensando nisso. Sim, estão pensando. Tá? Vamos falar um pouquinho dessa parte aqui, que seria quase que evoluir para um CRM. Tá? E para eu conseguir evoluir a plataforma para um CRM, eu tenho que ter um ID único por cliente, por seria cliente. o CPF. Tá? Hoje, o MyHotel não coleta essa informação. Tá? Essa informação até, eu acho, talvez pelo LGPD. Hoje, o que MyHotel coleta é nome de... O nome do cliente, e-mail e telefone de contato, número de habitação, check-in, check-out. Isso, tá? Podemos evoluir para um CRM? Queremos evoluir para um CRM? Sim, queremos evoluir para um CRM. Até porque, dando um passinho mais atrás outra vez, tá? Se eu consigo ver um histórico desse cliente, tá? O Denis é um cara que sempre vem no meu hotel, tá? E na primeira visita, ele me avaliou com NPS de 8, na segunda com 9, na terceira com 7, na quarta com 5, tá? É o teu ponto de vista. É o mesmo ponto de vista que na linha do tempo está baixando esse NPS. Essa informação é muito mais rica do que eu ficar comparando pontos de vista diferentes, que eu tenho uma experiência de vida, você tem outra, tá? Se eu conseguir acompanhar a tua linha de NPS com as tuas visitas, esse cliente, que sempre é um cliente fiel teu, está percebendo o teu produto de uma maneira pior. Tá? Como você vai atuar em cima disso? Está tudo no mapa aí de desenvolvimento. Tá? Então, a gente vai evoluir para um CRM. Isso sim. Vão ter que mudar um pouco a lógica da plataforma. Hoje, a plataforma está pensada em cima do número de reserva e não no ID único do cliente. Tá? Mas já está tudo sendo pensado para criar esse CRM e conseguir fazer comunicação, porque hoje que a plataforma te permite é descarregar uma base de dados de clientes, onde você pode fazer o filtro entre promotores e detratores, fazer uma comunicação pós-venda, sempre respeitando a lei de proteção de dados. Tá? Então, a gente recomenda que uma das perguntas que você faça na tua pesquisa de satisfação é: você deseja receber promoções no meu hotel, sim ou não, tá? Então, faço 2 filtros. Primeiro, quem são os promotores e quem me autorizou a trabalhar essa base de dados, tá? Hoje, o que os hoteleiros fazem? Descarregam essa base de dados e fazem a comunicação externa à plataforma do MyHotel, tá? O MyHotel está evoluindo para que o hoteleiro não saia da plataforma, que ele consiga fazer essa segmentação dentro da própria plataforma e consiga fazer um disparo de e-mails, marketings, através dessa plataforma. E aí, evolui para o CRM. Legal. Tá?
tem um monte de projetos. Olha, no núcleo de inovação a galera está pensando e está com uma velocidade muito grande. O foco agora inicial, desse ano, foi inteligência artificial e integrações, tá? A gente conseguiu integração com o Google, onde a gente já consegue responder os reviews do Google através da plataforma. Provavelmente no próximo mês com o TripAdvisor e provavelmente com a Booking.com em 2 meses, tá? De responder todos os reviews da plataforma, tá? Isso é fantástico, tá? Hoje eu consigo coletar essas informações, responder através da inteligência artificial, mas na Booking.com, por exemplo, eu tenho que copiar essa resposta, no botão de copiar, entrar na internet da Booking.com, responder lá, a resposta aparece na MyHotel, mas ainda não tem essa interface que consiga responder diretamente. Está muito pronto de ser lançado, tá? Então, nesse momento, o MyHotel está trabalhando com inteligência artificial e melhorando o produto na parte de integração, tá? Fechando esse ciclo de comunicação com as OTAs, aí vai evoluir para as outras etapas que eu te mencionei. Outra coisa legal que tem na plataforma é o gestor de casos, tá? Estão falando muito aqui de, o cara reclamou do ar-condicionado, o cara falou do atendimento, e o que eu faço com essa informação? Tá? A plataforma tem um gestor de casos. Eu posso destinar isso para um funcionário. O gestor de casos, pelo que eu entendi, ele é um termômetro em tempo real da percepção do cliente na experiência. Não. O gestor de casos é abrir um ticket e destinar esse ticket para algum funcionário. Chegou uma reclamação. Tá? O cara respondeu a pesquisa durante a hospedagem. Tá? Tô com problema no meu ar-condicionado. E eu destino essa reclamação ao pessoal de manutenção, ao departamento de manutenção. E vou fazer segmento se esse departamento resolveu ou não esse caso. Tá? A ideia aqui não é burocratizar processos. É muito mais fácil você mandar o rádio para o cara da manutenção, falar, dá uma olhada aí no quarto X. Que tá... Mas o que aconteceu com essa informação? Você sabe se ele respondeu ou não? A informação se perde. Exato. Então, o gestor de casos é justamente isso. É fazer segmento de uma mão que o cliente de um levantou. ticket. De um ticket. E finalizar esse ticket dentro da plataforma. Tá? É dar visibilidade para tudo, tá? A tecnologia veio para dar visibilidade. Não estamos inventando roda, tá? O hoteleiro já faz isso de maneira intuitiva. O hoteleiro já tem um nível de reclamação. O hoteleiro já sabe que na Booking.com ele é bem avaliado ou mal avaliado. O hoteleiro já sabe que ele tem que mandar o rádio para o cara. E o que acontece com essa informação? Então, é fechar o ciclo de comunicação. Esse caso foi solucionado em 24 horas, em 48 horas. Tá? E foi solucionado por essa pessoa. Tá? Então, a gente tem um gestor de caso também que facilita bastante a operação do hotel. Eu acho que, mais uma vez, eu quero bater nessa tecla, né? É a tecnologia para melhorar a valorização do seu negócio, o valuation do seu negócio. Então, você fala aí, né? O que você fez com essa informação? Essa informação se perdeu? E quando você tem isso tudo muito metrificado, documentado, gráficos, né? Curvas, né? Você consegue demonstrar o quão profissional é o seu negócio e o quão rentável ele é na sua gestão. Então, é sensacional. O que você pode falar mais para a gente dos outros recursos? Assim, você falou agora do gestão de casos, você falou da parte de gestão de reputação, onde em breve vai ter uma via de mão dupla para você responder em tempo real, né? Hoje vocês estão conectados em tempo real por API já com quais plataformas? Hoje a gente consegue ler todas as plataformas. Todas? Tá? Ou seja, todas as plataformas a gente consegue ler os comentários. Tá? Responder diretamente Google e Facebook, TripAdvisor em 1 mês mais. E Booking.com provavelmente em 2 meses. 2 meses. Tá? Mas hoje Google e Facebook a gente consegue responder da plataforma. Tem previsão da Expedia decolar? Não, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o tamanho de cada uma delas. Tá? Airbnb também eu acho que é um caso bem importante. Airbnb, vamos lá. Vamos falar um pouquinho do Airbnb depois da parte. Tá? Vamos falar um pouquinho dos números. Tá? Hoje, o mercado brasileiro, a OTA que mais gera reviews é Booking.com, seguido de Google e TripAdvisor. Essa é a ordem, tá? A América Latina muda um pouquinho. Booking, Google e Trip. Exatamente. A América Latina muda um pouquinho. A América Latina é Google, Booking e Trip. Tá. A América do Norte, Trip, Google e Booking. E todas as demais. Tá? Então, o nosso foco hoje é atender as maiores. Booking.com no mercado brasileiro representa quase 50% dos reviews. Nossa. É muito. Tá? Muito. É bastante. Tá? Porque a Booking tem um estímulo de mandar a pesquisa depois. O Google não. O Google, o cara tem que entrar lá, tem um alerta lá do Google, mas ninguém dá muita atenção a isso. Tá? Então, atendendo essas 3, você atende quase 80% dos reviews, tá? Para o mercado brasileiro. Tá? Esse é o foco. Vamos falar um pouquinho do Airbnb. Como funciona a lógica da Airbnb?
tá? Airbnb, você vende quartos, tá? A gente trabalha com a rede Charlie. Charlie, legal. E eles estão com um imenso desafio aí, né? São quase 2.000 apartamentos que eles estão trabalhando hoje. Tá? Tive uma conversa com o Flávio hoje de manhã também. Eles já são uma das maiores redes do Brasil em número de quartos. Tá? Eles já estão. Gestão de short stay, né? Exatamente isso. Legal, porque eu estou falando do Charlie por causa do Airbnb. Airbnb trabalha com quartos. Tá? Então, eu tenho um edifício. Dentro desse edifício, eu vendo 30 quartos separados. Então, na Airbnb, eu tenho uma avaliação por quarto. Tá? O que a MyHotel fez? Criou uma regrinha. Tá? Então, eu vou somar todos os quartos. Eu tenho 30 quartos, eu somo todas as avaliações de 30 quartos e faço uma média de quanto esse edifício está sendo avaliado. Tá? Beleza. Mas para o Charlie isso não interessa. Ele quer saber quanto o quarto está sendo avaliado, porque esse quarto tem um investidor por trás. São diferentes investidores. Exatamente. São diferentes investidores por quarto, não por edifício. O conceito de edifício não existe para eles. Existe de quartos. Tá? Então, estamos também trabalhando aí nesse tema do Airbnb, tá? Para dar visibilidade por quartos. Tá? Porque hoje o que a plataforma faz, como veio da hotelaria e é um mercado novo, tá? Tira uma média do edifício e daí esse edifício está posicionado dessa maneira. Tá? Estamos tentando trabalhar para que você clique nesse edifício e te mostre os quartos e como está posicionado cada um dos quartos, tá? Já que a avaliação é feita de maneira individual. Tem muita coisa nova. O mercado é dinâmico, a estrutura é dinâmica, é tudo dinâmico. É um mercado novo, o Airbnb veio para revolucionar. Tá? E tem alguns lugares que já estão proibindo por tema dos preços, dos aluguéis, dos impostos, tudo isso. Mas a gente tem que estar adaptado a isso. Tá? E o foco aqui é medir a experiência do hóspede. Tá? Se eu consigo ser mais preciso nessa experiência do hóspede, mais assertivo, muito melhor vai ser para o investidor. Tá? Estou investindo nesse quarto e estou sabendo que esse quarto está sendo bem avaliado. Então, provavelmente, eu vou ter retorno sobre o investimento desse quarto. Tá? Se esse meu quarto está sendo mal avaliado, é muito difícil que eu tenha um retorno sobre o investimento desse quarto. Tá? Não quero saber do edifício. O edifício tá bem, pode ser legal para saber se a portaria funciona com o dedo ou com o olho, não sei o quê. O cara chegou à noite, será que a leitura ajuda? Será que não é fácil colocar o dedinho ali? O cara está de noite com óculos, não sei o quê. Tem um monte de problemas. Tá? E tem a parte legal também. Tá? Tem a parte jurídica. Tá? Que aí é um outro tema que a gente não mencionou ainda aqui. Tá? Mas tem muitas reclamações que são do âmbito jurídico. Tá? E se você ter documentado isso, também é interessante. Sim. Tá? É isso. Tá? Tem muita coisa vindo aí com o Airbnb também. Legal. Eu queria fazer uma pergunta agora relacionada aos competidores, né? Porque a gente sempre, quando vai conversar com o hotel, ele fala assim, mas esse cliente aqui não é meu competidor, né? E dentro da plataforma da Booking, tem lá os competidores que mais roubam reserva. E normalmente não é o que o cliente imagina, que o hoteleiro imagina. Então, eu queria perguntar para você como que você lida com isso, né? Se você também explica isso para o cliente, porque às vezes o competidor dele pode estar a 50 quilômetros dele. Porque se o cara olhou para o competidor seu, não comprou no seu, comprou naquele cara a 50 quilômetros, então ele é seu competidor. Então, eu queria te fazer essa pergunta, que eu acho que é muito importante o hoteleiro expandir a cabeça dele para o competidor não é o vizinho dele do lado. Exatamente isso. O competidor não é vizinho. Hoje, quem estabelece o competidor é o próprio cliente. Tá? Mas o hotel não estabelece nenhum tipo de regra que tem que ter um perímetro, não sei o quê. Tá? Isso acontece muito no Rio. Tá? No Rio de Janeiro, tem um hotel de Búzios, o Ferradura, que coloca como competidor um hotel de Paraty, o Le Canton de Teresópolis, tá? Porque é o padrão que ele quer de qualidade, porque o cliente que está no Rio e que vai viajar, ele tem como padrão Le Canton, tem como padrão o Ferradura, tem como padrão a Pousada Literária em Paraty. Essa é a minha cesta competitiva. Tá? É com esses hotéis que eu quero colocar a minha régua. O ponto é com o que eu quero ser comparado. Tá? E a gente trabalha com a Resorts Brasil. Tá? Resorts Brasil é a associação de resorts, tá? Hoje são 64 ou 66, se não me equivoco, tá? E eles têm que trabalhar mais como associação, tá? Isso é uma crítica positiva para Resorts Brasil, se tem alguém me vendo aqui, tá? Porque tanta informação valiosa que
que é um mercado muito pequeno de resorts no Brasil, tá? A gente não vai fazer comparação com o número de resorts que tem no Brasil com o que tem no México. No México tem muito mais resorts do que tem no Brasil, tá? E como que essa associação pode trabalhar os números para manter essa régua igual, tá? A minha comparação tem que ser com o meu associado e não com o meu vizinho, que estava comentando, tá? Uhum. E como associação como um todo pode subir essa régua cada vez mais, tá? Então, o site competitivo é com quem eu quero ser comparado e não com o meu vizinho. Não, legal, bacana. Se você pudesse explicar assim, quais os módulos hoje que a MyHotel oferece, né? Você falou do gestor de casos, mas assim, para o hoteleiro, né, que não conhece a MyHotel, se ele quiser ter o pacote, quais pacotes hoje vocês oferecem? Vamos lá. Hoje a MyHotel tem 6 módulos dentro da plataforma. Vamos falar de cada um deles de maneira super rápida, tá? O módulo corporativo é focado na rede hoteleira. É comparar os hotéis dentro da própria rede hoteleira, tá? E aí posso fazer filtros por bandeira, por regiões. Esse é o primeiro módulo, corporativo. Segundo é pesquisa durante a hospedagem, tá? A premissa é sincronizar com o PMS, tá? Para automatizar esse disparo, tá? E saber exatamente quem é esse público, tá? Quem é esse cliente, em que quarto que ele está. Então, o segundo módulo, pesquisa durante a hospedagem integrada com o teu PMS. Terceiro módulo é a parte de pesquisa pós-hospedagem. O cliente já saiu, perguntas mais robustas para criar metas e KPIs para as empresas, tá? Quarto módulo, online. Tudo que é reputação online. Os reviews das OTAs. Tudo que é comentário da Booking.com, Expedia, tudo dentro de uma única plataforma onde você possa responder e fazer a tua cesta competitiva. Tá? O quinto módulo é o semântico, que é a análise de conteúdo escrito. O robô lê todos os comentários de todas as pesquisas anteriores e te fragmenta em quais são as palavras-chave citadas de maneira positiva e as palavras-chave citadas de maneira negativa. E o sexto e último módulo é a parte do gestor de casos, que é o desk, tá? Que a gente chama de você poder abrir tickets e destinar a funcionários do hotel e fazer acompanhamento. Tá? Mas o hotel está dividido em 6 módulos e esses módulos estão divididos em 3 planos. Tá? O primeiro plano é o plano Starter, que a gente chama, que é a parte de reputação online. Tá? É tudo que é reputação online, tudo que são os reviews das OTAs. O segundo plano, que é o Pro, é a parte de reputação online mais a pesquisa pós-checkout. Tá bom? E o último plano, que é o Advanced, que é a plataforma completa, são os 2 módulos de pesquisas durante e pós-hospedagem, a parte de reputação online e o gestor de casos. Tá? Basicamente, a diferença entre o plano Advanced, que é a plataforma completa, e o plano Pro é que o plano de Advanced exige uma parte operacional. Tá? Por que existe uma parte operacional? Porque eu estou fazendo pesquisa durante a hospedagem. Tá? Isso aqui é importantíssimo. Pô, Rafael, gostei do plano completo de vocês. Cara, você não tem equipe operacional para atender uma demanda durante a hospedagem. Você vai conseguir responder um review do teu hóspede em 24 horas? Não. Então, não trabalhe com pesquisa durante a hospedagem. Não faça isso. Tá? Se o cara está levantando a mão e você não consegue, pelo menos, se aproximar desse cliente, a gente não recomenda esse plano. Tá? Então, hoje está dividido em 3 planos. A gente dividiu 6 módulos em 3 planos. E, nesse caso, a mesma empresa tendo sede no Chile, como é que é o atendimento para o mercado brasileiro? Não, o atendimento está em Floripa. Tá? A gente tem uma equipe de suporte que está aqui. A parte comercial... Eu estou no Chile porque eu sou chileno e não quero voltar para o Brasil agora. Tá? Então, a gente tem uma equipe comercial aqui, tem uma equipe no Rio e uma equipe em Natal, tá? Eu venho sempre para São Paulo, que é quase ponte aérea para mim, mas eu já tenho uma equipe local, tá? O pagamento é feito em real, a gente sabe que a moeda estrangeira no Brasil, porque a gente não consegue planejar o orçamento, tá? E eu tenho o risco, tá? Não sei se o real amanhã dispara outra vez ou se volta a cair. Então, pagamento em real. A equipe de suporte está no Brasil, temos equipe comercial também no Brasil, tá? Eu não venho ainda porque já tem toda a minha família estruturada lá. Não quero vir agora, mas talvez eu tenha que vir. A Julieta é a gerente para o mercado brasileiro. A Julieta, ela cuida de alianças e parcerias. Alianças e parcerias. Tá? A gente está com uma pessoa no Rio, que é a Paula. A Paula. A Paula de Mello, que ela veio da Seminet, da TOTUS. Tá? Tem muita experiência, trabalhou na Rede Atlântica por 12 anos, na TOTUS por 10 anos. Ela está cuidando do mercado do Rio. E temos a Cris, que é a líder de suporte que está em Florianópolis. Tá? Outra coisa interessante também. O MyHotel não prende ninguém a contrato. Tá? É um contrato aberto, sem multa de rescisão. Rafael, passaram 6 meses, não quero trabalhar com vocês. 3 meses, estou vendo que não tem impacto no meu negócio. Posso deixar de trabalhar com vocês? Posso romper o contrato? Pode. Tá? SaaS, software como serviço. Tá? A gente presta serviço. Hoje temos menos de 1% no mercado brasileiro de hotéis que deixam de trabalhar conosco no primeiro ano. Tá? Então, a gente tem
essa tranquilidade de não amarrar ninguém a contrato com multa de rescisão, porque a gente confia muito no nosso serviço. Tá? E é um tema também que está falando muito aqui, de capital humano. Falamos muito do software, mas tem todo um capital humano por trás. Tá? São valores de mensalidades. Tá? As faixas de preço variam bastante de acordo com o tamanho do hotel e com o PMS também. Tá? Quem tem integração com o PMS e MyHotel normalmente assume os custos de integração com o PMS. Tá? Então, são valores de mensalidade. E por que a mensalidade numa empresa de SaaS? Tá? Porque o que a gente está oferecendo é inovação constante. Tá? E eu vendo SaaS faz 15 anos. Eu vendia boutique e o cara falava, por que eu tenho que pagar por um site mês a mês? Pô, porque eu vou te entregar melhorias constantes nesse site. Porque esse site, amanhã o cara vai estar tendo de um celular, que hoje a tela é desse tamanho, amanhã vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. De um tablet, de um celular, de um... Porque tem evolução constante. Eu estou vendo qual que é o perfil do meu consumidor, onde ele mais clica. Se ele mais clica aqui, eu vou dar destaque a isso. Tá? Uma empresa de SaaS vende inovação. É que nem você comprar um Gol da Volkswagen e você pagar mês a mês, a Volkswagen todo mês te dá a geração nova do Gol. Tá? Esse é o conceito de empresa de SaaS, tá? Empresa de tecnologia. Por trás tem um investimento, você está pagando investimento por trás. Tá? Então, é mais ou menos essa política comercial. Você até citou a indústria automotiva e eles estão caminhando para isso. Né? Hoje não é o ter, né? É a experiência, é o usar. Exatamente. E aí você tem que abrevia manutenção, atualizações, uma série de coisas. Então, você assina hoje também para ter carro por assinatura, né? Então, você está contratando um serviço por assinatura onde você vai ter constantemente um back, que é o capital humano, atualizando aquilo para você. Então, acho que isso é legal. Depois de 20 anos, hein? As empresas de SaaS fazem isso já faz muito tempo.